Fundos imobiliários com menos de R$ 100. Como analisar e escolher esses fundos? Imagine você que tem uma nota de R$ 100 e quer começar a investir em fundos imobiliários. Como escolher, então, um fundo imobiliário? Tipos de fundos imobiliários que existem, tipo de FIIs. E eu vou te mostrar 3 FIIs com bem menos de R$ 100 que você vai poder investir a partir de agora. Então, pega aí papel e caneta na mão, porque está na hora de mais uma aula aqui no canal. Eu sou Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro, e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. Tá chegando agora aqui no canal? Aproveite para você se inscrever, é totalmente gratuito e o YouTube te avisa assim que eu publicar mais uma aula aqui. Você não perde a sequência de conteúdos que eu compartilho com você toda semana. Fundos imobiliários com menos de R$ 100. Uma excelente oportunidade para você diversificar a sua carteira de investimentos. Mas para isso, precisamos conhecer alguns principais fundos imobiliários que tem. Eu vou começar com os fundos de tijolos. Os fundos imobiliários, tá? Já fiz várias aulas aqui para você, depois você procura aqui no canal, já definição, o que é, tipo de cota, condomínio fechado, como que você compra as ações. E hoje eu vou ser bem prático aqui para você entender realmente o que você vai poder fazer a partir de agora desta aula, já aí no seu home broker da sua corretora. Os fundos de tijolos, bom, eles investem em imóveis físicos e já construídos. O principal objetivo desses fundos é adquirir uma propriedade para alugar e assim gerar uma renda passiva para você enquanto investidor. Bom, tem vantagens, desvantagens em todos os investimentos, tá? E neste caso, o fundo de tijolo tem uma vantagem, um risco que é a vacância ou inadimplência dos ativos na carteira. Esta é uma maneira rápida de você interpretar se você tivesse um apartamento, uma casa, um sítio para alugar. Vacância é quando fica vago. Então, estes títulos, tá? Nesse caso, os fundos de tijolos, os FIIs, eles têm esta característica que você vai ter que analisar. Em algum deles, a vacância pode ser financeira, vacância física, então é hora de analisar, mas agora você já tem esta noção. Bom, investir em fundo de tijolo é como se eu estivesse comprando, sendo sócio cotista de um shopping, de uma laje corporativa, de um galpão, de algo que está construído, de um hotel, de uma escola, tá? de alguma coisa construída. Já existem os fundos de fundos, tá? Carinhosamente chamado de FOF. Fofinho, né? Olha que gracinha, tá? Os fundos, né? O foco dos FOFs está em obter lucro na compra e venda de títulos de outros fundos imobiliários. Então, por isso eles são chamados de fundos ou fund of funds, ou seja, fundo de fundos, ou seja, eles compram uma cota de outros fundos. Uma vantagem para você é que você não está comprando um único fundo, está comprando um conjunto de fundos. Eu vou te mostrar um exemplo prático para você entender onde que o fundo investe o dinheiro em outros fundos. E aí você não precisa comprar todos aqueles fundos, você compra um FOF e este FOF vai distribuir o seu dinheiro em todos aqueles outros de maneira proporcional. Então, com apenas uma cota, né, o investidor ele consegue ter um conjunto de ativos e obter maior diversificação na sua carteira, reduzindo um pouco de risco. Isso não quer dizer que você vai ter maior rentabilidade. Temos que estudar cada um destes fundos, legal? E os FIIs de papel, que tem a característica aí de investimentos que atua de uma forma majoritária em recebíveis imobiliários, tá? Que são aí investimentos de renda fixa voltada para o setor imobiliário, muito conhecido como os CRIs, tá? LCI. Tá, tem letras hipotecárias, tem outros também, mas esses são os mais conhecidos, que a gente trabalha com mais facilidade. Então, entendendo isso aqui, você já vai ter facilidade de ir para o próximo passo. E qual é o próximo passo? Como avaliar um fundo imobiliário? Por mais que investir em fundo imobiliário seja algo mais simples do que, por exemplo, em ações, muitas pessoas enganam na hora de fazer a avaliação, porque existem algumas variáveis que são qualitativas, outras que são quantitativas, ou seja, que você consegue medir, e outras que você precisa de uma análise de mercado, tá? Então é importante que você entenda que existem um conjunto de variáveis, inclusive tem todo um curso de fundos imobiliários dentro do curso Ações para Iniciantes 2.0, não sei se o dia que você estiver assistindo essa aula, se as matrículas estarão abertas, tá? Você pode verificar o link aqui abaixo na descrição desse vídeo, caso você queira investir em ações, fundos imobiliários, ETFs, BDRs, montar sua carteira aí de renda variável. Então, o que a gente precisa analisar? Patrimônio,
tipo de imóvel, será que é laje, escritório, shopping? Qualidade daquele imóvel, localização, se está numa região que tende a crescer ou não, segundo uso, tá? Ou é uso muito específico, talvez é um fundo de hospital, um fundo de escola que não terá uma segunda utilização, tipos de locatários, capacidade de pagamentos, risco do setor, dividendos estáveis ou variáveis, é importante para você, e conhecer o histórico. Vale lembrar sempre que rentabilidade passada não garante rentabilidade para o futuro. Então, você vai estudar o histórico, mas entendendo as premissas para você pensar no que vai acontecer para o futuro. Então, existem um conjunto de variáveis que você precisa analisar. Mas eu quero trazer para você alguns pontos importantes que você pode fazer a partir de agora para analisar um fundo imobiliário, um FII. Será que ele está caro ou barato? Então, eu vou trazer um fundamento importante para você agora. Bom, imagine esta moedinha de R$1, que eu estivesse vendendo ela para você por 90 centavos. Estaria cara ou barata? Bom, acredito que você respondeu. Pô, professor, uma moeda de R$1 vendendo por 90 centavos? Está barato. Legal, mas agora, se eu estivesse vendendo ela por R$1,10, ela estaria cara ou barato nesse momento? Então, muito provavelmente você deve ter respondido, bom, agora está caro. Por que eu vou pagar R$1,10 por uma moeda de R$1? Bom, esta analogia que eu estou trazendo para você é a mesma de um indicador que a gente utiliza para avaliar se um FII está caro ou barato, que é o preço sobre valor patrimonial, o famoso PVP, ou em alguns lugares P/VPA, valor patrimonial por ação. E aí o que acontece? Esse PVP, ele pode estar menor do que R$1 ou ele pode estar maior do que R$1. Se ele estiver menor que R$1, significa que ele está barato. Você não precisa comprar apenas porque está barato. Lembra que você vai ter que avaliar um conjunto de variáveis. Bom, ele está caro. Peraí, por que ele está caro? O que ele está trazendo de benefícios? São melhores dividendos? Dividendos estáveis? Tá? O que está acontecendo com aquele fundo? Então, você precisa fazer toda essa análise. Eu vou trazer agora 3 fundos para você fazer esta análise que custam menos de R$100 e que está com uma avaliação de PVP fantástica para você. O primeiro é o UBS BR Office com o ticket RECT 11, RECT11. Talvez você tenha este fundo, comente aqui nos comentários, ficou legal, né? Vá lá para os comentários e deixa aí, tá, a sua percepção, a sua avaliação aqui do UBS, tá? Teve início em 2019, um fundo não tão velho, bem recente, né? Público-alvo investidor em geral, tipo de tijolo. Está aí no IFIX, representa 0,76% da carteira. Tá? A característica dele é gerar receita através de investimentos na gestão ativa em ativos imobiliários, né, de alto padrão de uso comercial. Por exemplo, aí tem alguns inquilinos, a Vivo e Elo, no Rio e em São Paulo. Então você já começa a analisar, bom, será que a Vivo vai ficar de inquilino por muito tempo? Será que a Elo vai ficar? Então isso aí faz parte porque se esses inquilinos saírem, eles vão gerar vacância e vai diminuir dividendos para você no futuro. Tem uma gestão ativa, o que é muito importante, tá? Porque os gestores estão ali a todo momento fazendo este trabalho. E aí, para você ver um pouquinho do portfólio deste fundo, deste FII, que é o RECT11. Então, você está vendo aí que tem uma distribuição por estado, tá? Ele está em São Paulo, Rio, Paraná e Distrito Federal. Vencimentos de contratos, então é importante, tem contrato típico, atípico, de participação, que você tem aqui os vencimentos deles. Os indexadores, então está indexado aí pelo IGPM e pelo IPCA. Então, o IGPM subindo, o IPCA subindo, vai ter reajuste e você ganha mais dividendos aí na sua conta. Bom, analisando os dividendos deste FII, nos últimos 12 meses ele trouxe aí 10,24% de dividend yield, ou seja, do percentual comparado com o que você tinha investido de cotas. É importante que você analise mediana, a volatilidade. Então, observe aí que neste gráfico teve um mês lá de outubro de 2009 que teve um pagamento que foi de 1,60. Identificar nos fatos relevantes do fundo o que está acontecendo, tá? Mas você observa depois que ele tem uma constante muito legal, aí dá para você fazer outros cálculos estatísticos para avaliar esta volatilidade. Então, este fundo, o RECT11, ele tem um PVP, no momento que eu gravei esta aula para você, estava em 0,92. Então, o que significa? Ele está menor que R$1. Então, a analogia é, bom, eu estou comprando o patrimônio deste fundo, que dividido em mini cotas,
custaria R$1 e eu estou comprando por 92 centavos, tá? Então, distribui bons dividendos, tá? Mais ou menos 10% em 12 meses, e aí tem um PVP muito legal para você fazer esta sua análise. E o preço, no momento que eu gravei esta aula, era de R$ 88,59. Pode ser que, no momento que você esteja assistindo agora, esse preço tenha mudado um pouco, talvez também tenha mudado, claro, no PVP. Então, é hora de você analisar com cuidado, legal? Um outro fundo, este é um fundo de fundo, o Integral Bray, tá? Com o ticket IBFF11. Muitos alunos já têm este fundo. Iniciou em 2019, investidor geral, fundos de fundo é a característica dele, tá? Ele tem como objetivo aí investir em cotas de outros fundos, mas também em CRIs, letras hipotecárias, LCIs. Então, é um fundo que tem uma boa diversificação, tem uma gestão ativa, e aí você observa, este fundo ele está investindo ali no BRCR11, no RB11, no BLCP11 e assim por diante. Tem vários fundos, é só uma parte do portfólio deste fundo, então tem vários fundos que ele vai investindo, né? A maior cota de participação dele é no BRCF11, que é de lajes corporativas, investe em imóveis industriais, shoppings, papéis e etc. Então você já, ao comprar uma cota deste fundo, você está comprando um pedacinho de todos esses fundos que você está vendo aí aqui comigo na tela. É uma ótima oportunidade para você que está iniciando, diversificar, diminuir um pouco o seu risco, porque vai ter uma gestão ativa e vai diversificar ali em vários fundos, legal? Então aí, por segmento, este fundo, ele tem aí lajes corporativas, papéis, imóveis industriais, shoppings, fundos de desenvolvimento, é um pouquinho menos, mas tem. E aí você vê aí o patrimônio que está sendo alocado aqui nesta diversificação para você em cada um dos segmentos aí, o percentual total. Legal? E aí os dividendos deste fundo nos últimos 12 meses foram de 6,58, já livre de imposto de renda. Teve uma volatilidade maior comparada com o outro fundo que eu te mostrei, mas faz parte do jogo, tá? Não vai dar para ganhar sempre, legal? Então, outra coisa, vamos ver como é que está o PVP do IBFF11. Ele está em 0,81, então bem menos do que 0,90. Então, temos que analisar por que ele está custando tão barato assim, olhar fatos relevantes, entender o que aconteceu, por que reduziu ali um pouco. Com certeza foi porque dentro dele temos fundos de shoppings, fundos de lajes corporativa que tiveram ali uma redução. Então, automaticamente, isso tende a reduzir aqui também dentro deste fundo. Quando os outros fundos aumentarem lá o seu PVP, aumentar o seu preço, dividend yield, automaticamente esse fundo também ele tende a movimentar o PVP, né, ficando aí próximo de 1 ou talvez até um pouquinho mais caro do que isso, tá? O preço dele foi de R$ 71,46 para você. E agora vamos falar do Max Renda, o famoso MXRF11, um dos fundos mais queridinhos aí dos brasileiros, uma grande quantidade de cotistas, exatamente pelo seu valor e também pelo que ele entrega aí de dividendos. É um fundo já mais velho, com 10 anos, investidor geral, tipo de papel. Então você viu um fundo de tijolo, um fundo de fundo, e agora eu estou te mostrando um fundo de papel. Ele está no IFIX com 2,14% e a característica dele é fundos com participação variadas em CRIs, cotas de outros FIIs, que tem uma percentagem que pode ser feito isso, e alguns imóveis, sendo a maior delas em CRIs. Então, é um fundo de papel que está investindo aí basicamente em certificados recebíveis imobiliários, tem uma gestão ativa e os dividendos aí pagos nos últimos 12 meses foram de 8,23%. Então tá aí, tá bem constante, alguns pontinhos ali subindo, tá? Mas aí eu trouxe para você aí nesses últimos 12 meses. Já para um período de 2017 a 2021, observe que eu trouxe aqui alguns outros dados. A média de dividend yield foi de 0,71%. Então, aí de 2017, né, 2018, 19, 20, 21, praticamente. Em 4 anos, este fundo trouxe aí uma média de 0,71, você está vendo os dados aqui. Uma mediana de 0,69, significa que esse dividendo está à direita da mediana. Então, está no momento, foi sempre maior do que a mediana, ou seja, o ponto meio ali dessa distribuição. Tá? A moda é aquilo que mais repetiu, então foi de 0,68, o dividend yield que mais repetiu estava coladinho com a mediana. Então, mais ou menos assim, opa, qual que foi o que mais teve repetição? 0,68 ao mês. Desvio padrão, 0,22, bem baixinho. Ponto de mínimo, teve um mês que ele pagou 0,09
e teve um mês que ele pagou 1,41%. Então, essa foi uma análise mais estatística, mais detalhada para você sobre o MXRF11. Então, você está vendo ali, eu coloquei uma seta vermelha mostrando para você a média, tá? Essa média de 0,71. Então, você observa que teve pontos que ele subiu, outros que ele desceu. O que significa essa média? Se nós somássemos todos os meses e dividíssemos, né, numa matemática simples, ele ficaria em 0,71%, legal? E aí você teve pontos de mínimo, ponto de máximo, são pontos que a gente chama de outliers, pontos fora da curva, mas que não comprometem o desempenho aí deste fundo nos últimos 4 anos analisados aqui com você, tá? Já o PVP do MXRF11, ele está em 1,02. Significa que ele está 2% mais caro do que o valor de patrimônio dele. Mas não está aí longe, porque entre 0,9 e 1,10 é um parâmetro legal que dá para você comprar um fundo com uma boa segurança, aí uma margem de segurança em relação ao valor patrimonial. No momento que eu gravei a aula, R$ 10,32. Você só precisa de R$ 10,32 para começar a investir em fundos imobiliários. Então, você viu aí que nós tivemos fundos que variam de R$10 a 80 e poucos reais aí. Esses 3 fundos para você estudar. Não é uma recomendação direta de compra. São fundos que eu tenho na minha carteira, que eu analiso e que eu quero compartilhar com você. E cabe você tomar a sua decisão de investimento. Então, o dividend yield nos últimos 12 meses de cada um desses 3 fundos, 10, 6 e 8, respectivamente. Já o PVP deles, tá? 0,92, 0,81 e 1,02, todos dentro de um parâmetro que eu entendo ser um preço justo, barato para você. E o preço, no momento que eu gravei a aula, aí entre R$10 e R$88, quase R$89 aí para você. Ou seja, uma oportunidade para você começar a estudar, investir em fundos imobiliários, diversificar a sua carteira com Tesouro Direto, CDB, ações, outros ativos de acordo com o seu perfil. E agora, me conta, gostou desta aula, desta análise? Depois vai lá para os comentários e me conta. Um forte abraço do professor Anderson Gonçalves e nos vemos na próxima aula. Valeu, tchau, tchau!